Então, eu queria iniciar minha fala mostrando aqui um desenho, né? Um livro. Eu sou uma pessoa que a vida inteira tive muita facilidade de desenhar, pintar, mas o meu processo foi aos poucos, né? Então, eu como educadora, quando eu ia ensinar aquilo que eu queria, tinha uma série de dificuldades. Então, a gente vai estar falando, explicando esse processo meu, de como eu venci essa dificuldade. Eu espero que a minha fala possa ajudar muitos educadores que estão aqui para aprender junto com a gente. E pegando a fala do Glauco também, a sua experiência, vai ter muita coisa que eu deveria estar falando, mas como o Glauco já abordou, eu só vou fazer bem mais rápido do que eu imaginava. Então, vamos começar a apresentação? Eu queria só saber isso, vamos lá. Então, a minha parte, eu vou falar mais desse processo. Vamos lá. Primeiro, eu trabalho, o Glauco já falou, né? Então nem preciso para a apresentação, vamos lá. O motivo que me fez fazer essa pesquisa, que é uma coisa muito importante de falar, que quando eu ia dar aula, você que está sentado aí me assistindo, qualquer pesquisador que está presente, muitas pessoas tinham vontade de desenhar, têm sonho de tocar um violino, e elas sempre falavam isso para mim: eu não tenho talento. Isso causava um certo problema para mim. E também elas diziam que não tinha essa criatividade. Quando eu mostrei esse livro aqui, que eu também desenhei, é para dizer que, mesmo tendo essa facilidade, eu não entendia como é que eu podia ter isso e outras pessoas não tinham. Então, eu queria descobrir sobre isso, tá? A outra dificuldade era a questão do ensino mesmo. Como é que eu poderia criar um método? Por exemplo, você ensinar matemática é muito fácil, tem todo um método, né? O desenho também tem, mas a criatividade, a arte no todo, era muito difícil. Como eu vou ensinar para uma criança? E essa crença limitante, porque era uma crença, eu fui vendo aos poucos com a pesquisa, era muito impactante no processo. Então, outra questão que me movia era o declínio da criatividade no mundo. Muitos pesquisadores falam sobre isso. Então, o que faz uma pessoa ser criativa, né? Como se dá o processo criativo? Quais são as fontes que eu teria? Então, essas perguntas quais são? Como que eu posso entender o processo da evolução humana? Porque a arte, né, desde o início, a gente acompanha o processo de evolução a partir das pinturas pré-históricas, né, da história da arte. E qual o papel da arte, da ciência, como ferramenta de construção desse conhecimento? Né? E quais são as diferenças dela, e interseções, como o Glauco falou? O processo de criação no cérebro de um artista é a mesma coisa no cérebro? Como se dá esse processo? No cérebro de um cientista? Como o Glauco muito bem falou, a arte e a ciência foram se separando, né? Mas ambas foram fundamentais na humanidade para a criação e para a evolução humana. Então, eu quis responder essas perguntas. E aí, como é que eu fiz para isso? Como é que eu poderia ajudar? Eu tenho que falar muito da prática para poder chegar até onde eu quero, né? Eu fui buscando algumas pesquisas interdisciplinares. Então, para entender mais ou menos o processo criativo, eu fiz um curso de animação, por exemplo. Aí eles falavam do brainstorming, que é aquele processo de você jogar tudo de uma vez, né? Fui vendo alguns cursos que foram me trazendo alguns pontos importantes. Só que esses pontos não eram explicados pela ciência ainda, era só uma questão de achismo meu, percepção minha. Uma coisa bem simples que eu vou te mostrar. Por exemplo, quando você vai desenhar, você coloca uma caneta para uma criança ou para você que está me olhando, você não educa o olhar da criança se você não tiver essa percepção. Por exemplo, se você coloca assim, ó, a criança vai estar enxergando outra coisa. Então, algumas técnicas eu fui vendo que funcionavam na prática, que eu fazia a criança, através desse método, enxergar e poder desenhar. Quer dizer, alguma mudança no cérebro acontecia. Eu vou mostrar no final da apresentação alguns desenhos dessas crianças, em menos de um dia elas conseguem desenhar. É incrível. Tá? Aí eu fui vendo que aquilo ali não era suficiente, a minha prática não era suficiente, procurei essa pós-graduação no IPUB, que foi muito legal, conheci o Alfred lá, nossa, como foi importante para mim. E nessa pesquisa, eu fiz sobre o que é pesquisa? A gente foi descobrindo junto, existiam alguns pesquisadores que colocavam alguns músicos dentro de uma câmara de ressonância magnética para que eles começassem a improvisar uma música, tá? E aí apareciam as imagens no cérebro. E foram sendo constatadas algumas coisas que as partes que acendiam na hora da criatividade eram partes não só da genialidade, vamos dizer assim, tipo, saiu do nada, é uma criação divina, veio do nada a espontaneidade. Não, tinham partes que vinham da memória. Então, essas pesquisas que foram
fundamentais para eu poder chegar à questão. Então, dentro dessa pesquisa, uma fala muito importante foi do Cezanne, assim, eu adorei quando eu escutei. Ele falou assim, numa das entrevistas com Cezanne, grande pintor, todo mundo conhece, né? Para pintar uma rosa, tal esplendor deve ter sido necessário sofrer muito. O que ele quer dizer? Que para pintar uma rosa como Tintoretto pintou, você teria que sofrer muito. Então, resumindo, o mito da criatividade, da genialidade e do processo criativo é que a gente, para ser gênio, para saber pintar tudo isso, é uma questão divina, uma graça, um talento. E não é bem assim. Então, quando a gente começou a pesquisar o processo criativo, como Cezanne falou, ele passava, tipo assim, meses e anos, como Leonardo da Vinci, 6 anos fazendo uma obra, e que, de repente, em dias, ele conseguia a realização. Então, o que os artistas têm em comum com os cientistas? Então, a história da pesquisa da criatividade, ela começa mais ou menos em 1950. Muitos chamam criatividade como genialidade, mistura esses termos, né? E uma das coisas mais interessantes que o Glaucio também comentou foi sobre a eureka. Aí eu vou fazer o link com a ciência. Será que um cientista também não alcança estados cerebrais que entram no estado de relaxamento, de apreciação, de apreciação estética, esse inebriamento que a gente sente quando observa um quadro, um horizonte? Então, ele, Arquimedes, justamente no momento de relaxamento, ele descobre a teoria dele. E vários cientistas, por incrível que pareça, nas pesquisas a gente também viu, eles são artistas. Muitos cientistas eram violonistas. É uma pesquisa muito grande sobre isso. Então, existe uma interseção. Mas o fenômeno da criatividade e da genialidade, ele é muito complexo. Então, daí a importância de ter outras técnicas para pesquisar. Como o Glaucio falou também, isso é uma coisa muito nova. Então, algumas coisas novas, como a neurociência, a neuroestética, estão começando. Então, vamos lá. Nessa pesquisa, a gente primeiro pontuou sobre a questão do processo de criação na ciência. Então, a ciência, você todos sabem, né, usa um método científico, racional, que busca desvendar os mistérios da vida de uma forma empírica, né? Então, testa as hipóteses e só aquelas que são comprovadas cientificamente são aceitas. Como será na arte? Será que é diferente? Então, pela pesquisa que a gente fez, ainda sem tantos respaldos na questão da imagem cerebral, mas pelas entrevistas várias sobre os artistas, sobre o seu processo de criação, eles demonstraram, ao longo de muitos anos de pesquisa, que também tinham o uso da grande racionalidade, que faziam esse processo em etapas. Então, por exemplo, quando eu falei da raiva que eu sentia, que sempre diziam para mim, você é gênio, por exemplo. Aí eu, por exemplo, dar um exemplo, eu sou capaz de fazer coisas. Eu estou falando isso não para me mostrar, não, para dizer que eu não sou artista no sentido que eu não quero viver de arte. Eu não quero, mas a genialidade, às vezes, por exemplo, para fazer milhões de coisas, eu não entendi, eu tinha raiva, a pessoa falava isso. Você tem muito talento. Não. O meu desenho, quando eu era pequena, era péssimo. Então, essa pesquisa mostra que as ferramentas mentais, o processo de criação, ele tem que cumprir etapas que envolvem a racionalidade, que envolvem experimentação, como o cientista também faz. Então, os processos têm interseções muito maiores do que a gente acreditava. E com o advento de algumas pesquisas mais evoluídas, a gente pôde comprovar isso. Tá? Voltando para a questão da ciência, Darwin mesmo, em sua pesquisa, mostra o quanto a arte, voltando para a arte agora, foi importante na evolução. Então, nesse processo de criação, na questão de apreciação da beleza, desde a pré-história para a evolução humana, a arte teve uma importância sine qua non. E a ciência hoje, como o Glaucio também falou, dessa separação, às vezes se diz muito à parte, e não é bem assim. Tá? A própria pesquisa de Darwin mostra que, para a questão de adaptação sensível, da escolha de parceiros, a escolha de frutos, etc. e tal, foi fundamental a questão da apreciação estética. Tá? E aí, com o advento da neurociência, a gente pode comprovar uma série de coisas. Resumidamente, eu não posso me estender, ela descobre que o processo criativo ele é multifatorial, envolve várias áreas do cérebro, indo de encontro ao senso comum
Então, ser gênio, como Cezanne respondia com raiva, ele dizia, se ser gênio é se debruçar numa obra 18 horas por dia durante anos, então eu sou gênio. E uma das coisas interessantíssimas que a neurociência descobriu, através das imagens, que nos estados mais de descanso, que é um estado chamado de flow, por exemplo, quando teve a eureka, né? Não é naquela hora que o cientista está lá pensando totalmente racional, se esforçando muito para poder descobrir aquela teoria, aquela vacina. Às vezes é quando ele deposita muita memória daquele esforço que ele teve e no momento de relaxamento aquela ideia vem. A ideia, a sublimação aparece para uma pessoa que está em busca e que também tem um esforço, né? E a neuroestética vem também corroborar para todas essas teorias que antes eram muito mais do campo filosófico e vem mostrar que essa apreciação artística é uma busca da beleza que está no seu cérebro, realmente, é verdadeiro isso. E que toda essa escolha que o Darwin falava é uma questão cerebral, mas também é uma questão emocional. Então, a neuroestética, ela fala não só da questão da apreciação artística, mas ela também pontua muitos mecanismos que, a partir das imagens, a gente tem como contextualizar e comprovar que anteriormente eram só faladas através das outras disciplinas. Então, a conclusão que eu chego, assim, que a gente pode chegar através dessas pesquisas, é que a neuroestética, né, as descobertas já revelam que os centros de prazer no cérebro podem ser ativados ou não quando estamos criando, apreciando ou engajados em experiências estéticas. Mas, como disse Cezanne, se genialidade é se debruçar quase 18 horas sobre um trabalho, então eu sou gênio. A ciência e a arte, então, estão mais próximos do que imaginávamos. E o processo criativo na arte e na ciência se parecem sim, mas ainda há muito a entender sobre os mecanismos envolvidos, tá? E, na verdade, voltando ao manifesto que o Glaucio falou, que propõe uma nova forma de explorar a cultura, eu quero dar um exemplo aqui, que é muito mais interessante, às vezes, quando a gente fala de coisas que acontecem na nossa vida própria. Eu comecei a fazer uma pesquisa, logo em seguida vocês vão ver os slides, para poder dar aula para crianças de desenho, e tinha um estudo sobre estudo de desenho com o lado direito do cérebro. Procurei uma neurocientista na época, e ela me disse que isso era balela. E mesmo tendo essa resposta dela, eu fui fazer a pesquisa na prática. É impressionante o resultado. Em menos de 2 semanas, 2 dias, só tenho uma aula por semana com a criança passou a desenhar. Então, eu acho que é interessante essa fala do Manifesto Art Science, uma nova forma de explorar a cultura, a sociedade e a experiência humana, integrando a experiência sinestésica com a exploração analítica, culminando numa fruição que envolve o conhecer, o analisar, o experimentar e sentir simultaneamente. E aí eu jogo os desenhos, são milhões que eu tenho lá guardado, mas alguns só. Isso aqui é a técnica usando o lado direito, a gente põe o desenho de cabeça para baixo. Então, quando uma criança grava a cadeira, na questão do processo léxico, ela grava a imagem da cadeira que ela aprendeu quando é criança. Então, quando eu ponho uma cadeira nova para ela desenhar, ela não tem aquela coisa guardada, ela não consegue desenhar. Eu quebro o paradigma, eu não, digo toda essa técnica que a gente desenvolveu, dando aula, quebrando algumas formas de enxergar. E aí o resultado é incrível. Tem uma unanimidade, isso é uma coisa para se pesquisar depois, mas é para falar, para finalizar minha fala, eu consigo hoje, por exemplo, um garoto, que o Glaucio falou uma coisa muito interessante, desmistificar a questão do conhecimento, a ciência com o monstro, né? O aluno fica com medo de aprender. Então, eu ponho ele no colo e falo assim, eu explico o processo de aprendizagem, tudo que eu aprendi com todos esses cursos, e falo para a criança que aprender é um testar, aprender a se frustrar, o artista se frustra o tempo todo e o cientista também. Então, eu conto para ele como é o processo, coisa que eu aprendi com todos esses professores, e aí ele fica relaxado para se abrir para novas portas. E ele aprende mais. E é isso aí, espero ter colaborado. Tem muito mais no nosso livro lá, o catálogo, né? O livro Arte e Ciência, muito interessante. Muito obrigada por todo esse convite, por essa fala. Espero que tenha colaborado de alguma forma.